Olá, hoje eu vou falar sobre medos, preocupações e ansiedades. Nós pagamos o preço da preocupação em nossas vidas. Nossas vidas são bastante vulneráveis a ansiedades e isso é a causa da maioria de nossos problemas. Medo e preocupação parecem ser inerentes à nossa natureza e ninguém está livre desses estados mentais desagradáveis. As preocupações estão associadas aos compromissos e responsabilidades que nós vamos assumindo ao longo da vida. E isso cria máscaras sociais que praticamente nos obrigam a agir de modo diferente de nossa natureza. Vivemos nos escondendo de nós mesmos e dos outros, com receio de sermos julgados inferiores ou diferentes, digamos assim. As pessoas também costumam se preocupar muito com suas aparências. Os homens se preocupam quando vão ficar careca, por exemplo. Eu já nem preciso mais me preocupar com isso, já venci isso, né? E já as mulheres, elas se incomodam quando as rugas começam a aparecer, ou se elas estão ficando ou não gordinhas, digamos assim. Alguns temem ser criticados ou mesmo censurados. E outros têm medo de falar em público, como é o meu caso, né? Com medo do que as pessoas estão achando, do que ela está falando, como que estão julgando, né? E o que é engraçado é que quando alguém apresenta uma mesma ideia, tem coragem, ganha crédito, nós morremos de raiva, né? Enquanto nós não temos coragem de ir lá e apresentar aquela ideia. A preocupação com a família está também no rol das principais preocupações, porque sempre nós ficamos nos questionando se somos bons pais, mães, filhos ou irmãos. Os maridos se preocupam se suas esposas estão saindo com outras esposas, do mesmo modo já se apavoram só de pensar em traição. Enquanto os solteiros se preocupam em casar ou não, alguns casais se preocupam também com a solidão de uma vida sem filhos e assim por diante. Por outro lado, aqueles que têm muitos filhos constantemente vivem também preocupados qual que é a melhor forma de educá-los. Existe também o medo da gente ser abandonado, né, pela mulher, esposa, filho, né, ou ficar num asilo depois de velhos e tal. Então tudo isso ronda a nossa mente. Muitos pais se preocupam demasiadamente com a segurança de seus filhos nas ruas, né, nessas baladas da vida por aí. E também, claro, tem a preocupação com a saúde, né, se eles estão bem e tal. O ambiente de trabalho também é uma fonte de muita angústia. É preciso ter que enfrentar problemas na realização de tarefas, tomar decisões e arcar com muitas responsabilidades. Às vezes os negócios vão mal, ou aquela promoção que você quer nunca chega, fica distante. Também tem a desconfiança dos colegas, que são invejosos, né, fofoca, e outros problemas aí que as pessoas bem sabem do dia a dia. Na verdade, a lista de preocupações que as pessoas enfrentam todos os dias é interminável. E esse medo surge da insegurança, dos inimigos, da falta de dinheiro, da fome, como eu já falei, doença, medo de perda de posses, medo de ficar velho, medo de morrer e até mesmo medo da eternidade, da próxima existência. A vida está cheia dessas preocupações e essas preocupações estão escondidas nos cantos interiores e estruturas de nossa mente. A gente se preocupa quando tudo vai mal, mas também desconfia quando tudo vai bem. Uma simples desconfiança pode tornar a felicidade em tristeza em questão de segundos. Você está, por exemplo, com os amigos e de repente desconfia que se eles realmente gostam de você, você está se divertindo com sua esposa, com sua namorada e de repente imagina se ela possa estar com você por algum interesse. Você pode estar saudável hoje e amanhã está doente, uma doença terminal. Então tudo isso mostra a inconstância da vida. Existe um ditado que diz que nenhuma notícia significa uma boa notícia. Esse ditado tem sua razão de ser, mas as pessoas também se preocupam quando não há notícia. Não há nada tão angustiante, por exemplo, de que você ficar no hiato, imaginando que algo importante possa estar acontecendo em algum lugar ou com alguém e ninguém te conta sobre isso.
Essas preocupações infundadas enchem nossas vidas de medo desnecessário. Essa forma de miséria acontece a toda a humanidade. Nenhum de nós está livre, somente com exceção daqueles que são perfeitos e puros em sua mente, o que o budismo chama de iluminados. De todos os estados mentais que nos perturbam, um dos mais perigosos é a preocupação prolongada. Por que será que as pessoas se preocupam? O budismo diria que as pessoas se preocupam devido a um conceito de eu e meu, que é conhecido no budismo como a ilusão do eu. Quase todos os animais são movidos apenas pelo instinto. Já o homem, além dos instintos, pode agir por meio da razão e da intuição. Com seu intelecto, ele cria a ideia de um ego permanente para sua autopreservação. O budismo considera a alma, esse conceito de alma, meramente um conceito, sem nenhuma correspondência com a realidade. A partir dessa crença de si, a pessoa desenvolve conceitos errados de eu e meu, e devido a esse tipo de pensamento, manifesta todos os desejos e paixões egoístas, presunção, orgulho e outros pensamentos prejudiciais. Esse conceito de eu é a principal fonte de todos os problemas, que vão desde os conflitos pessoais à guerra entre as nações. A partir da ideia de eu, o homem acredita na falsa noção de que possui um corpo permanente e que esse corpo permanente deve ser satisfeito a qualquer custo. Pensando assim, muitas vezes vai aos extremos. O medo de não ter suas necessidades e desejos realizados o preocupa e provoca ansiedade. Bem, então a preocupação nada mais é do que um estado mental negativo que tem origem no apego aos prazeres mundanos. Quanto mais forte o apego a uma coisa, maior é o medo de perdê-la. No momento em que uma necessidade particular é satisfeita, a pessoa começa a desejar outras coisas e acaba entrando num tipo de um ciclo negativo de desejos. Da mesma maneira, há o medo de entrar em contato com o que não se deseja, com algo que é considerado repugnante. Esse apego aos sentimentos agradáveis e antipatia pelos desagradáveis dá origem às preocupações. Às vezes, em casos mais graves, o medo pode surgir por causa do apego ou associação a objetos e situações que são, na verdade, inofensivas. Esses casos são conhecidos como fobias, como o medo da escuridão, o medo de espaços fechados ou abertos, medo de altura, medo de animais, insetos, medo de demônios e fantasmas, medo de ladrões, por exemplo, de inimigos, e até mesmo medo de encantos, superstições, enfim, é medo de coisas que são completamente improváveis que aconteçam. Bem, para terminar esse vídeo, quero concluir dizendo que as preocupações têm origem na interação do desejo egoísta com as frustrantes e inconstantes condições mundanas. Não compreender essa eterna impermanência, este inconstante devir, é a causa do sofrimento. Por outro lado, a pessoa que treina sua mente com o objetivo de perceber a verdadeira natureza da vida e suas características, certamente irá progredir e irá superar seu sofrimento. Este praticante percebe que a experiência de separação das coisas e pessoas que amamos é inevitável. O budismo é um método para vencermos medos, preocupações e ansiedades. Procure ler sobre o budismo e também procure conhecer as práticas dessa religião. Bem, então, por hoje seria só. Aqui no canal tem vários vídeos que você pode acessar. Espero que esses vídeos te ajudem a compreender o budismo e a praticar o budismo. Na descrição do vídeo também vou deixar o link do meu site, do meu blog. Lá tem várias matérias, várias traduções de sutras, tratados de mestres budistas, opiniões pessoais, textos tanto para iniciantes quanto para pessoas que já estão mais avançadas. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ajudem a divulgar o budismo no Brasil.
e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.